Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 15, 11. Dores da Celestial Mãe e como o Fiat Divino operou neles. Estava pensando nas dores de minha Mãe Celestial e meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, o primeiro O primeiro rei das dores fui eu, e sendo eu homem de Deus, devia concentrar tudo em mim para ter o primado sobre tudo, mesmo sobre as mesmas dores. As dores de minha mãe não eram outra coisa que os reflexos das minhas dores, que, refletindo nela, participavam ali todas as minhas dores, que, transpassando-a, encheram-na de tal amargura e pena de sentir morrer a cada reflexo de minhas dores. Mas o amor a sustentava e lhe dava de novo a vida. Por isso, não só por honra, mas com direito de justiça, foi a primeira rainha do imenso mar de suas dores. Enquanto dizia isto, parecia-me ver minha mãe diante de Jesus e tudo o que Jesus continha, as dores e os traspassos desse coração santíssimo, se refletiam no coração da dolorosa rainha, e por cada um dos reflexos se formavam tantas espadas no coração da transpassada mãe, e estas espadas eram seladas por um fiat de luz, na qual ela ficava rodeada em meio a tantos fiat de luz fugidíssima, que lhe davam tanta glória, que faltam as palavras para narrar. Então Jesus continuou a dizer-me: não foram as dores que constituíram rainha a minha mãe e a fizeram resplandecer de tanta glória, senão meu Fiat onipotente, o qual entrelaçava cada ato de dor seus e se constituía a vida de cada dor. Assim,
que meu fiat era o ato primeiro que formava a espada, dando-lhe a intensidade da dor que queria. Meu fiat podia colocar naquele coração trespassado quantas dores queria. Queria adicionar feridas e aferidas, penas sobre penas, sem a sombra da mínima resistência. Aliás, sentia-se honrada de que meu fiat se constituía vida mesmo de um só batimento, e meu fiat deu-lhe a glória completa e a constituiu verdadeira e legítima rainha. Agora, quem, senão as almas nas quais possa refletir os reflexos de minhas dores e de minha própria vida? Aquelas que terão por vida meu fiat. Este fiat absorverá nele meus reflexos e eu serei magnânimo em participar do que meu querer obra em mim. Por isso, em minha vontade, espero às almas para dar-lhes o verdadeiro domínio e a glória completa de cada ato e pena que possam sofrer. Fora de minha vontade, o obrar e o sofrer, eu não o reconheço. Poderia dizer, não tenho que te dar. Qual é a vontade que te animou no sofrer e em sofrer isto? Faça com que seja recompensado. Muitas vezes o fazer o bem, o sofrer, sem que minha vontade entre em meio, podem ser míseras escravidões que degeneram em paixões, enquanto só meu querer dá o verdadeiro domínio às verdadeiras virtudes, à verdadeira glória de transformar o humano em divino. Dores da vida sacramental de Jesus, graças com as quais nos previne para recebê-lo. Tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver, e eu apenas o vi, me lancei a seus pés para beijá-los, e me estreitei toda a ele. E Jesus, estendendo-me a mão, disse-me: minha filha, entre meus braços até dentro de meu coração, cobri-me dos véus eucarísticos, para não infundir temor. Desci no abismo mais profundo das humilhações neste sacramento, para elevar a criatura até mim, fundindo-a tanto em mim, de formar uma só coisa comigo, e com fazer correr em meu sangue sacramental, em suas veias, constituir-me vida de sua batida, de seu pensamento e de todo o seu ser. Meu amor me devorava e queria devorar a criatura em minhas chamas, para fazê-la renascer como outro eu. Por isso quis me esconder sob estes véus eucarísticos e assim entrar nela para formar esta transformação na criatura, esta transformação da criatura em mim. Mas para que essa transformação acontecesse, eram necessárias disposições por parte das criaturas, e o meu amor, chegando ao excesso, enquanto constituía o sacramento eucarístico, assim punha fora de dentro da minha divindade outras graças, dons, favores, luz para bem do homem, para torná-lo digno de me poder receber
Poderia dizer que pus tanto bem fora de ultrapassar os dons da criação, quis agradecer-lhe primeiro para me receber e depois dar-me para lhe dar o verdadeiro fruto da minha vida sacramental. Mas para preparar com estes dons as almas, necessita-se um pouco de vazio delas mesmas, de, de ódio à ocupa, de ódio à ocupa, de a culpa, de desejo de receber-me, estes dons não descem, não na podridão, na lama. Portanto, sem meus dons, não tenho as verdadeiras disposições para receber-me, e eu, descendo nelas, não encontro o vazio para comunicar a minha vida. Estou como morto para elas, e elas mortas para mim. Eu ardo e elas não sentem as minhas chamas. Sou luz e elas ficam mais cegas. Ai de mim, quantas dores na minha vida sacramental, muitas por falta de disposição, não sentindo nada de bem ao receber-me, chegam a enojar-me. E se continuam a receber-me, é para formar o meu contínuo calvário e a sua eterna condenação, se não é o amor que as eleva ao receber-me, é uma afronta demais que me fazem, é uma culpa demais que me agregam suas almas. Por isso reza e repara pelos tantos abusos e sacrilégios que se fazem ao receber-me sacramentado. A divina vontade é germe de ressurreição à graça, à santidade e à glória. Na divina vontade está o vazio do obrar humano no divino. Os conhecimentos são os olhos da alma. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo amável, majestoso, e como envolto dentro de uma rede de luz. Luz mandava de seus olhos, luz saíam de sua boca, de cada palavra sua, de cada batimento, de cada movimento e passo. Em suma, a sua humanidade era um abismo de luz, e Jesus, olhando para mim, uniu-se com esta luz, dizendo-me: Minha filha, quanta luz, quanta glória teve a minha humanidade na minha ressurreição, porque no curso da minha vida nesta terra não fiz outra coisa senão fechar em cada ato meu, em cada respiro, olhar em tudo a vontade suprema, e conforme a encerrava, assim o divino querer me preparava a glória, a luz em minha ressurreição, e contendo em mim o mar imenso da luz de minha vontade, não é maravilha que se olho, se falo, se me movo, saia tanta luz de mim para poder dar luz a todos. Agora quero acorrentar-te e envolver-te nesta luz, para pôr em ti tantos germes de ressurreição, por quantos atos vai fazendo em minha vontade. Ela é a única que faz ressurgir a alma e o corpo à glória. Ela é germe de ressurreição à graça, germe de ressurreição à mais alta e perfeita santidade, germe de ressurreição à glória. Assim que, conforme a alma faz seus atos em meu querer,
Assim vai encadeando nova luz divina, porque meu querer, por natureza, é luz, e quem nele vive tem virtude de transformar os pensamentos, as palavras, as obras e tudo o que faz em luz. Depois estava eu a dizer ao meu doce Jesus: rezo no teu querer, a fim de que a minha palavra, multiplicando-se nele, tenha por cada palavra de cada criatura uma palavra de oração, de louvor, de bênção, de amor, de reparação. Gostaria que a minha voz se elevasse entre o céu e a terra, absorver em mim todas as vozes humanas para dá-las a ti em homenagem e glória, de acordo como tu queres que a criatura se sirva da palavra. Agora, enquanto dizia isto, meu amável Jesus pôs sua boca perto da minha e com seu fôlego, aspirando, absorvia minha respiração, minha voz, meu respiro ao seu, e pondo-o como em caminho, em seu querer, percorria cada uma das palavras humanas e mudava as palavras, as vozes, segundo o que eu tinha dito, e conforme a percorria, assim se elevavam ao alto para fazer o ofício diante de Deus. Em nome de todos, de todas as vozes humanas, eu fiquei maravilhada e lembrando-me que Jesus já não me fala tão frequentemente do seu querer, disse-lhe: diz-me, meu amor, por que não me falas tão frequentemente do teu querer? Talvez eu não tenha estado atenta às tuas lições e fiel em pôr em prática os teus ensinamentos? E Jesus: minha filha, em minha vontade está o vazio, o obrar humano no divino, e este vazio deve ser preenchido por quem vive em meu querer. Quanto mais esteja atenta a viver em meu querer e em fazê-lo conhecer aos demais, tanto mais cedo será preenchido este vazio, de modo que meu querer, vendo-se mover em si ao querer humano, como regressando ao princípio de onde saiu, sentir-se-á satisfeito e verá cumpridos seus anseios sobre as gerações humanas, ainda que fossem poucos os mesmos, ainda que fossem poucos ou mesmo um só, porque meu querer, com sua potência, pode refazer-se de tudo, mesmo com um só, se não encontrar outros. Mas é sempre uma vontade humana que deve vir na minha para preencher tudo o que os demais não fazem. Isto me será tão agradável que rasgarei os céus para fazer descer meu querer e fazer conhecer o bem e os prodígios que contém cada entrada que faz demais em meu querer. Me incita a te dar novos conhecimentos sobre ele, a ti contar outros prodígios, porque quero que conheça o bem que faz, para que o aprecie e ame o possuí-lo. E eu, vendo que o ama e o aprecia, te o dou em posse. O conhecimento é o olho da alma. A alma que não conhece está como cega
àquele bem, àquelas verdades. Em minha vontade não há almas cegas, aliás, cada conhecimento lhes dá um alcance maior de vista, por isso entra frequentemente em meu querer, alarga teus confins em minha vontade, e eu, assim que veja isto, voltarei a te dizer coisas mais surpreendentes de minha vontade. Agora, enquanto isto dizia, giramos juntos um pouco pela terra, mas, ó espanto, muitos queriam ferir o meu amado Jesus, que com facas, quem com espadas, e entre estes havia bispos, sacerdotes religiosos que o feriam até no coração, mas com tal fúria que dava horror. Oh, como sofria e se lamentava em meus braços para ser defendido. Eu o estreitava e lhe roguei que me desse parte de suas penas. Ele me contentou com transpassar meu coração com tal veemência de sentir todo o dia uma chaga profunda, e Jesus repetidamente voltava a me ferir. Então, na manhã seguinte, sentindo ainda forte a dor, o meu doce Jesus voltou dizendo-me: Deixa-me ver o teu coração. E, enquanto o olhava, disse-me: Queres que te cure para te aliviar da dor que sofres? E eu: Meu sumo bem, por que queres curar-me? Não sou digna de sofrer por ti. Meu coração está todo ferido, e o meu, por comparação ao teu, ó, como é escasso o meu sofrer. Melhor, se a ti te agrada, me dê mais penas. E ele, estreitando-me totalmente a si, continuou a trespassar-me o coração com mais dor e deixou-me. Seja tudo para a glória, para a sua glória. Deus é o primeiro movimento de toda a criação. E quem opera no divino querer, opera no primeiro movimento. Sentia-me toda imersa no divino querer e dizia ao meu doce Jesus: peço-te que não me deixes sair jamais de tua santíssima vontade. Faz que pense, que fale, que opere, que ame, sempre neste teu amável querer. Agora, enquanto dizia isto, senti-me circundada por uma luz puríssima e depois vi o meu sumo e único bem e disse-me: Filha querida minha, amo tanto estes atos feitos em meu querer, que assim que a alma entra nele para obrar, a sombra de minha luz a circunda e eu corro para fazer que meu ato e o seu sejam um só. Eu sou o ato primeiro de toda a criação, e sem meu primeiro movimento, todas as coisas criadas ficariam paralisadas, sem força e incapazes de um mínimo movimento. A vida está no movimento. Sem ele, tudo está morto. Portanto, eu sou o primeiro movimento que dou vida e atitude a todos os demais movimentos. Assim que, a meu primeiro movimento, a criação se põe em movimento. Acontece como numa máquina. Ao toque do primeiro movimento, da primeira engrenagem, todos os outros se põem em movimento. Olha então como é quase natural
que quem obra em minha vontade se move em meu primeiro movimento, e obrando no meu, vem a encontrar-se e obra no movimento de todas as criaturas. E eu vejo a criatura, sinto-a, porque correndo em meu próprio movimento e em todos os movimentos das criaturas, dá-me tantos atos divinos, por quantos atos humanos ofensivos forem todas as demais. Fazem quantos atos humanos ofensivos fazem todas as demais, e isto só porque atuou em meu primeiro movimento. Por isso digo que quem vive em meu querer me substitui por todos, me defende de todos e põe a salvo meu movimento, ou seja, minha própria vida. Eis porque o agir em meu querer é o prodígio dos prodígios, mas sem estrondos, sem aclamações humanas, mas é meu verdadeiro triunfo sobre toda a criação, e sendo o triunfo todo divino, o humano se cala e não tem palavras adequadas para aclamar o triunfo de minha suprema vontade. Deus, ao fazer as obras que devem servir o bem geral, concentra numa criatura todo o bem que quer dar. Estava pensando em tudo o que meu sempre amável Jesus me vai manifestando acerca da sua santíssima vontade, e muitas dúvidas e dificuldades apareciam na minha mente, que não creio que seja necessário dizê-las aqui. Depois, movendo-se dentro de mim e apertando-me forte ao seu coração, disse-me: Filha amada da minha vontade, tu deves saber que quando quero fazer obras grandes, obras em que toda a família humana deve tomar parte, sempre e quando queira, é meu costume concentrar em uma só criatura todos os bens, todas as graças que esta obra contém, a fim de que todos os demais, como de uma fonte, possam tomar aquele bem por quanto queiram. Quando faço obras individuais, dou coisas limitadas, mas quando faço obras que devem servir ao bem geral, dou coisas sem limites. Isto fiz na obra da redenção, para poder elevar uma criatura a conhecer um homem e Deus, para poder elevar uma criatura a conceber um homem e Deus. Devia concentrar nela todos os bens possíveis e imagináveis. Devia elevar tanto de pôr nela o germe da mesma fecundidade paterna. E assim como meu Pai Celestial me gerou, virgem em seu ventre, com o germe virginal de sua fecundidade eterna, sem obra de mulher, e neste mesmo germe procedeu o Espírito Santo, assim minha celestial mãe, com este germe eterno, todo virginal, da fecundidade paterna, concebeu-me no seu seio virginal e, sem obra de homem, a Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem
A Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem Divina para poder conceber a mim, Filho de Deus. Jamais poderia conceber-me, minha Santa Mãe, sem ter nenhum germe. Agora, como ela era da raça humana, este germe da fecundidade eterna deu vida de me conceber homem. E como o germe era divino, ao mesmo tempo me concebeu Deus. E assim como ao gerar-me o Pai, ao mesmo tempo concebeu o Espírito Santo, assim, ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, procedeu a geração das almas. Assim que tudo o que ab eterno sucedeu à Santíssima Trindade no céu, repete-se no seio da minha amada mãe. A obra era grandíssima e incalculável. A mente criada devia concentrar todos os bens e até a mim mesmo para fazer que todos pudessem encontrar o que queriam. Por isso, devendo ser a obra da redenção tão grande de atropelar a todas as gerações, quis por tantos séculos as orações, os suspiros, as lágrimas, as penitências de tantos patriarcas, profetas e de todo o povo do Antigo Testamento. E isto eu fiz para prepará-los a receber um bem tão grande e para dispor-me a concentrar nesta celestial criatura todos os bens que todos deviam desfrutar. Agora, o que motivou a pedir, a suspirar, etc., a este povo, a promessa do futuro Messias. Essa promessa era como o germen de tantas súplicas e lágrimas. Se não tivesse estado esta promessa, nenhum teria tido sequer um pensamento, nenhum teria esperado a salvação. Agora, minha filha, passeando a minha vontade, passemos à minha vontade. Você acredita que seja uma santidade como as outras santidades? Um bem, uma graça, quase ao par das outras que fiz durante tantos séculos a outros santos e a toda a igreja? Não, não. Aqui se trata de uma época nova, de um bem que deve servir a todas as gerações, mas é necessário que todo este bem o concentre primeiro numa só criatura, como fiz na redenção, concentrando tudo em minha mãe. Olhe um pouco como as coisas vão quase iguais. Para fazer vir a redenção e dispor as almas a isto, fiz a promessa do futuro Messias, a fim de que, com o esperá-lo, não só se dispusessem, mas pudessem encontrar também eles o futuro Redentor, sua salvação. Agora, para dispor as almas a viver em meu querer e dar-lhe parte dos bens que ele contém e fazer regressar ao homem sobre o caminho de sua origem, como foi criado por mim, quis ser o primeiro a rogar, fazendo ressoar minha voz de um ponto a outro da terra e até do alto do céu, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Não disse meu Pai, mas chamei-lhe
pai de toda a família humana, para o comprometer naquilo que devia acrescentar. Depois, ele devia acrescentar que todos santifiquem o teu nome, a fim de que venha o teu reino sobre a terra, e a tua vontade se faça como no céu, assim na terra. Era esta a finalidade da criação, e eu pedia ao Pai que se cumprisse. Quando eu orei, o Pai cedeu às minhas súplicas e formei o germe de tanto bem, e para fazer conhecer este germe, ensinei aos apóstolos a minha oração, e estes a transmitiram a toda a igreja, a fim de que, assim como o povo do futuro redentor encontrava a salvação nele e se preparavam para receber o Messias prometido, assim, com este germe formado por mim, a igreja roga e repete tantas vezes a minha mesma oração e se dispõe a receber que reconheçam e amem o meu Pai Celestial como o Pai deles, de maneira a merecer ser chamados como filhos e recebam o grande bem de que a minha vontade se faça como no céu, assim na terra. Os mesmos santos formaram sua santidade neste germe e nesta esperança de que minha vontade se faça como no céu, assim na terra. Os mártires espalharam seu sangue. Não há bem que não derive deste germe, assim que toda a igreja roga, e assim como as lágrimas, as penitências, as orações para ter o Messias eram dirigidas naquela Virgem excelsa, a qual devia dispor para concentrar tanto bem para poder receber a seu Salvador, se bem que não conheciam quem fosse, assim agora a igreja, quando recita o Pai Nosso, é propriamente por ti que roga, para fazer que concentre em ti todo o bem que contém o meu querer, o modo, o como a vontade divina tenha vida na terra, como no céu. E embora não seja conhecida, a igreja, fazendo eco à minha oração, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Roga-me, apressa-me, a que concentre todo este bem numa segunda Virgem, a fim de que, como outra Salvadora, salve a humanidade em perigo, e fazendo uso de meu inseparável amor e misericórdia, ouça favoravelmente minha mesma oração, unida àquela de toda a igreja, e faço o homem voltar à sua origem, à finalidade com a qual o criei, isto é, que minha vontade se faça na terra como no céu. É isto propriamente que o vive, é isto propriamente o viver em meu querer. Tudo o que te vou manifestando, a isto te empurra, nisto te confirmo. Este é o grande fundamento que vou formando em tua alma, e para fazer isto, vou concentrando todas as graças passadas, presentes, futuras, que fiz a todas as gerações. Antes as duplico, as multiplico, porque, sendo o meu querer a coisa maior, mais santa, mais nobre,
que não tem princípio nem fim, para pôr numa criatura, é justo e digno que concentre nela todos os bens possíveis, graças inumeráveis, pureza e nobreza divinas, a fim de que tenha o mesmo cortejo que tem no céu. Esta minha vontade é a mesma que operou na redenção, que quis servir-se de uma virgem, quais portentos e prodígios de graça não operou nela. Ela é grande, contém todos os bens, e ao agir como magnânima, e se trata de fazer obras e fazer bem a toda a humanidade, põe em jogo todos os seus bens. Agora quer servir-se de outra virgem para concentrar sua vontade e dar princípio em fazer conhecer que sua vontade se faça na terra como no céu. E se na redenção quis vir a salvar o homem perdido, a satisfazer por suas culpas o que era impotente de fazê-lo ele mesmo, a dar-lhe um refúgio e tantos outros bens que a redenção contém, agora minha vontade, querendo desabafar mais em amor que na mesma redenção, com o fazer que se faça na terra como no céu, vem dar ao homem seu estado de origem, sua nobreza, a finalidade com a qual foi criado, vem abrir a corrente entre sua vontade e a humana, de maneira que, absorvida por esta vontade divina, dominada, lhe dará vida nela, e ela reinará na terra como no céu. Deus quer fazer as maiores obras em almas desconhecidas. Estava pensando no que está dito antes, e minha pobre mente nadava no mar da divina vontade. Me sentia como afogada nela. Em muitas coisas me faltam as palavras, em outras, como são tantas, não sei ter ordem, e me parece que as ponho como desconectadas sobre papel. Mas Jesus parece que me tolera. Basta que as escreva, e se não o faço, repreende-me dizendo: cuidado, que não são coisas que devem servir a ti só, mas devem servir também aos demais. Agora, pensando entre mim, se Jesus ama tanto que este modo de viver no divino querer seja conhecido, e que deve ser uma nova época que tanto bem deve fazer, de ultrapassar os mesmos bens da redenção, podia falar ao Papa, que, como cabeça da Igreja, tendo autoridade sobre ela, poderia influenciar rapidamente os membros de toda a Igreja para fazer conhecer essa celestial doutrina e levar este grande bem às gerações humanas ou a qualquer outra pessoa com autoridade. Essa seria mais fácil, mas para mim, pobre, ignorante, desconhecida, como poderia fazer conhecer este grande bem? E Jesus, suspirando e apertando-me mais forte a ele, disse-me: filha queridíssima, ao meu supremo querer, é meu costume fazer minhas maiores obras em almas virgens e desconhecidas, e não só
virgens de natureza, mas virgens de afetos, de coração, de pensamentos, porque a verdadeira virgindade é a sombra divina, e eu só a minha sombra posso fecundar as minhas maiores obras. Também nos tempos em que vim redimir, estavam os pontífices, as autoridades, mas não fui ter com eles, porque a minha sombra não estava neles. Por isso, escolhi uma virgem desconhecida a todos, mas bem conhecida por mim. E se a verdadeira virgindade é minha sombra, escolhê-la desconhecida era o zelo divino que, amando-a toda para mim, a fazia desconhecida a todos os demais. Mas, contudo, e que esta Virgem Celestial era desconhecida, eu me fiz conhecer fazendo-me caminho para fazer conhecer a todos a redenção. Quanto maior é a obra que quero fazer, tanto mais vou cobrindo a alma com a superfície das coisas mais ordinárias. Agora, as pessoas que você diz, sendo pessoas conhecidas, o zelo divino não poderia manter sua sentinela e a sombra divina. Como é difícil encontrá-la, e além disso, eu escolho a quem me agrada. Está estabelecido que duas virgens devem vir em ajuda da humanidade. Uma para salvar o homem, a outra para fazer reinar a minha vontade sobre a terra, para dar ao homem sua felicidade terrena, para unir as duas vontades, a divina e a humana, e fazer delas uma só, a fim de que a finalidade pela qual foi criado o homem tenha seu pleno cumprimento. Eu me ocuparei em fazer-me caminho para fazer conhecer o que quero. O que me interessa é ter a primeira criatura onde concentrar este meu querer e que nela tenha vida como no céu, assim na terra. O resto virá por si só. Por isso te digo sempre, talhe teu voo em meu querer, porque a vontade humana obtém fraquezas, paixões, misérias, que são véus que impedem entrar no querer eterno. E se são pecados graves, são barricadas que se formam entre a uma e o outro. E se o meu fiat, como no céu assim na terra, não reina sobre a terra, é precisamente isto que o impede. Agora, a ti é dado o quebrar estes véus, abater estas barricadas e fazer de todos os atos humanos como um só ato na minha potência de meu querer, na potência de meu querer, envolvendo-os todos e levá-los aos pés de meu Pai Celestial, como beijados e selados por seu próprio querer. Então, vendo que uma criatura cobriu toda a família humana com sua vontade, atraído e agradado por meio dela, faça descer sua vontade sobre a terra, fazendo-a reinar como no céu, assim na terra. O ponto mais negro da sociedade presente. Esta manhã, meu sempre amável Jesus
me transportou para fora de mim mesma, em um lugar onde se viam bandeiras tremulando no ar, audiências onde todas as classes de pessoas tomavam parte, também sacerdotes, e Jesus, como ofendido por tudo isto, queria tomar em sua mão as criaturas para triturá-las. E eu, tomando sua mão na minha, a tenho estreitado, dizendo-lhe: Meu Jesus, o que estás a fazer? Parece que não são coisas más as que fazem, mas bem parecem boas. Parece que a igreja se une com seus inimigos de antes, e estes não mostram mais aquela aversão a tratar com as pessoas da igreja, mas sim as chamam a abençoar as bandeiras. Não é isto um bom sinal? E você, em vez de agradecer, parece que se ofende. E Jesus, suspirando e extremamente aflito, me disse: Minha filha, não te enganas. Este é o ponto mais negro da sociedade presente. E a união significa que todos tenham a mesma cor. Os inimigos não têm mais temor, horror de aproximar-se das pessoas da igreja, porque não há neles verdadeira fonte de virtude e de religião. É mais, alguns celebram o divino sacrifício sem crer na minha presença. Outros se acreditam, é fé sem obra, e sua vida é uma cadeia de sacrilégios enormes. Portanto, que bem pode fazer se não se tem neles? Como podem chamar ao cumprimentar de verdadeiro cristão? Como podem chamar ao cumprimento de verdadeiro cristão, fazendo conhecer que grande mal é o pecado, se falta neles a vida da graça? Com todas as uniões que fazem, já não há homens que cumpram o preceito. Portanto, não é a união do triunfo da religião, é o triunfo do partido, do qual, esforçando-se, procuram ocultar o mal que vão maquinando. É a verdadeira revolução que se esconde sob estas máscaras. E eu fico sempre o Deus ofendido, tanto pelos maus que, tanto pelos maus que fingem uma aparência de piedade para reforçar seu partido e assim poder fazer um mal mais grave, como pelas pessoas da igreja, porque, tendo eles uma falsa piedade, já não são bons para atrair os povos a meu seguimento. São mais aqueles que os arrastam para estes. Pode-se dar um tempo mais triste que este? O fingimento é o pecado mais feio e o que mais fere meu coração. Por isso, roga e repara. A vontade de Deus é o caminho real que conduz à santidade da semelhança do Criador. Luísa, continuando de onde ficou Adão, Deus a constitui como cabeça de todos e portadora da felicidade e bens que haviam sido atribuídos a todos.
Estava rezando e meu doce Jesus veio, pondo-se junto a mim para rezar junto comigo, mas bem sua inteligência se refletia na minha e eu rezava com a sua. Sua voz ecoava na minha e rezava com sua palavra. Mas quem pode dizer os efeitos intermináveis desta oração? Depois, o meu amado Jesus disse-me: Minha filha, quis rezar juntamente contigo para te reafirmar em minha vontade e te dar a graça de te encontrar ante a majestade suprema no ato da criação do homem. E como o dotamos de todos os bens e sua vontade era a nossa e a nossa a sua, tudo era harmonia entre ele e nós. O que queria tomava de nós santidade, sabedoria, poder, felicidade, etc. Em nosso protótipo, nosso retrato, nosso filho feliz, assim que Adão, no princípio de sua existência, teve uma época em que cumpria a maravilha, a finalidade para a qual foi criado, provou o que significa viver do querer de seu Criador. Éramos felizes mutuamente ao ver reproduzir em nossa imagem nossos mesmos atos. Logo, assim que rompeu a sua vontade com a nossa, ficou dividido e nós, portanto, os primeiros ficou dividido de nós. Portanto, os primeiros atos do homem estão em nossa vontade e eu não quero outra coisa de ti, senão que venhas em nosso querer para seguir de onde Adão deixou, para poder ligar em ti todas as harmonias que ele rompeu. E assim como esta primeira criatura, tendo sido criada por nós como cabeça de toda a família humana, como subtrair-se do nosso querer, levou a infelicidade a todos, assim tu, com vir a continuar de onde ele deixou, constituímos-te nós como cabeça de todos e, portanto, portadora daquela felicidade e bens que tinham sido atribuídos a todos se tivessem vivido em nosso querer. E eu, meu Jesus, como pode ser possível isso? Se convir tu mesmo sobre a terra a redimir-nos e a sofrer tantas penas, não se adquiriu a felicidade como o primeiro homem perdeu para si, não se adquiriu a felicidade que o primeiro homem perdeu para si e para todos. Como pode ser agora que, ao me vincular em teu eterno querer, possa restituir esta felicidade perdida? E Jesus, minha filha, todos os tempos estão em minhas mãos. Dou a quem quero, e para isso me sirvo de quem quero. Muito bem poderia ter trazido a felicidade que contém minha vontade sobre a terra, mas não encontrei nenhuma vontade humana que quisesse fazer vida perene na minha, para retomar os vínculos da criação e dar-me novamente todos os atos do primeiro homem, como se o estivesse feito todos com o selo da vontade suprema. E por isso, pôr à disposição de todos a felicidade perdida. É verdade que estava a minha amada mãe, mas ela devia cooperar junto comigo na redenção. Além disso, o homem era escravo, aprisionado por suas mesmas culpas, doente, coberto de chagas,
as mais asquerosas, e eu, como pai amante, vinha desembolsar meu sangue para resgatá-lo, vinha como médico a curá-lo, como professor a ensinar-lhe o caminho, o meio para não deixá-lo precipitar no inferno. Pobre enfermo, como poderia ter-se espaço nos eternos voos de meu querer, se não sabia caminhar? Se eu tivesse querido dar a felicidade que contém minha vontade, teria sido como dá-lo aos mortos e fazê-la pisotear. O homem estava indisposto para receber tanto bem, e por isso quis ensinar a oração para dispô-los, e me conformei em esperar outras épocas, deixa passar séculos e séculos para fazer conhecer o viver em meu querer, para dar o princípio a esta felicidade. E eu, meu amor, se por tua redenção nem todos se salvam, como pode a tua vontade dar a todos esta felicidade? E Jesus, o homem será sempre livre. Não lhe tirarei jamais os direitos que lhe dei ao criá-lo. Só que na redenção vim abrir tantos caminhos, sendas, atalhos para facilitar a salvação, a santidade do homem. Com a minha vontade, venho abrir o caminho real e direto que conduz à santidade da semelhança do seu Criador e que contém a verdadeira felicidade. Mas, apesar de tudo isto, serão sempre livres de ficar, quem no caminho real, quem nos caminhos e quem fora de tudo. Mas estará no mundo o que agora não há, a felicidade do fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. O homem fez os primeiros atos em meu querer e depois se subtraiu. Por isso arruinou tudo. E como era a cabeça de todos, junto se arruinaram os membros. Minha humanidade formou o plano de todos os atos humanos na vontade divina. Minha mãe me seguiu fielmente, assim que tudo está preparado. Agora, não se necessita outra coisa que outra criatura que, querendo viver perenemente neste querer, venha a tomar posse do plano feito por mim e abra este caminho real a todos, o qual conduz à felicidade terrena e celeste. Luísa deve pisar a cabeça infernal. Viver no divino querer é o triunfo completo do Criador sobre a criatura. A finalidade principal da vida de Jesus, da vinda de Jesus à Terra, foi que a vontade divina triunfe sobre a vontade humana. Sentia-me como imersa na luz interminável da eterna vontade, e meu doce Jesus me disse: minha filha, minha divindade não tem necessidade de obrar para fazer sair suas obras, basta só amá-las. Assim que quero e faço as obras maiores, mais belas, saem fora, só com que assim que quero e faço. As obras maiores, mais belas, saem fora só com que as queira. Em troca, a criatura, embora as quisesse, se não trabalha, não se move, nada faz. Agora, para quem faz seu meu querer e vive nele como em sua própria morada, vem-lhe comunicado quanto à criatura é possível o mesmo poder. Enquanto dizia isto, dizia-me
sentia-me puxar para fora de mim mesma e encontrava debaixo dos meus pés um feio monstro que se mordia todo pela raiva. E Jesus, estando perto de mim, acrescentou: assim como minha Virgem Mãe esmagou a cabeça da serpente infernal, assim quero que outra Virgem, que deve ser a primeira possuidora da vontade suprema, esmague de novo aquela cabeça infernal, para esmagá-lo e enfraquecê-lo, em modo de jogá-lo no inferno, a fim de que tenha pleno domínio sobre ele, e não se aproxime a quem deve viver em meu querer. Por isso, ponha seu pé sobre sua cabeça e fixe-o. Eu ousadamente o fiz, e aquele se mordia demais, e para não sentir meu contato, se escondia nos mais obscuros abismos. Então Jesus disse: minha filha, tu acreditas que não é nada viver em meu querer? Não, não, mas sim o todo. É o cumprimento de todas as santidades, é o domínio absoluto de si mesmo, de suas paixões e de seus capitais inimigos. É o triunfo completo do Criador sobre a criatura. Então, se ela adere, eu a faço viver no meu querer. Sem querer conhecer mais o seu querer, não tenho mais nada para querer da criatura, e ela não tem mais nada para me dar. Todas as minhas ânsias estão cumpridas, realizadas, meus desígnios não resta mais, estão cumpridas, realizados meus desígnios. Não resta mais que nos fazer felizes mutuamente. É verdade que vim à Terra para redimir o homem, mas minha finalidade principal foi que a vontade divina triunfasse sobre a vontade humana, pondo de acordo estas duas vontades e fazer delas uma só, levando-a naquela vontade de onde tinha saído. Era esta a principal ofensa que meu Pai Celestial recebeu do homem, e eu devia ressarci-lo. De outra maneira, não lhe teria dado plena satisfação. Mas, para obter a primeira finalidade, devo primeiro pôr fora a segunda, isto é, salvá-lo, dar-lhe a mão, porque estava caído, lavá-lo da lama em que jazia. Como eu poderia dizer, vem a viver em meu querer, se era horrível ao ver-se e estava sob a escravidão do inimigo infernal? Então, depois de ter obtido a segunda finalidade, quero pôr a salvo a primeira, que minha vontade se faça na terra como no céu, e o homem saído de minha vontade reentre de novo nela. E para obter isto, dou a esta primeira criatura todos os meus méritos, todas as minhas obras, os passos, o meu coração palpitante, as minhas chagas, o meu sangue, toda a minha humanidade, para a dispor, para a preparar, para a fazer entrar na minha vontade, porque primeiro devia tomar o fruto completo da, da minha redenção. E como em triunfo entrar em posse do mar imenso da minha suprema vontade. Não quero que entres como estranha, mas como filha, não nas pobres, não pobre, mas rica, não feia, mas bela, como se fosse outro eu. Por isso quero concentrar
toda a minha vida em você. E, enquanto isso dizia, saíam dele como tantos mares que se derramavam sobre mim, e eu ficava dentro, abismada, e ao mesmo tempo um sol que expandia a sua luz, porque recebia o fruto completo da redenção, para poder dar o fruto completo do seu querer à criatura. Era o sol do eterno querer que festejava a entrada da vontade humana na sua. E Jesus, esta minha vontade divina cresceu como uma flor em minha humanidade, a qual eu transplantei no céu, ao verdadeiro Éden de minha humanidade terrena. Germinou em meu sangue, brotou de minhas chagas, para fazer dela o dom maior à criatura. Não queres recebê-lo? E eu, sim. E ele, quero transplantá-la em ti. Ama e deve saber guardá-la. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.